Hoje sim eu faço o Êxodo 13 e 14, né? Mas o texto de Êxodo 12, né, ele é bem rico em coisas espirituais que remetem ao nosso dia. Agora, nós temos um Israel cujo antigo líder deles era Faraó, escravizava-os. Agora, o líder deles não é Moisés. Moisés é apenas um instrumento na mão de Deus. Agora é o próprio Deus que lidera o povo de Israel. Assim tem que ser conosco. Quando nós somos livres das mãos de Satanás, ele era o nosso antigo líder. Agora quem é o nosso guia, o nosso Senhor, é o nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Vamos meditar? Vamos pedir a direção dele. Meu Deus, eu te louvo e te agradeço pelo Senhor ter nos chamado pelo teu nome. Porque se dependesse de nós, nós não escolheríamos o Senhor. Aparentemente ou até na mente pensávamos que sim, estávamos agradando o Senhor, mas era engano. Mas a partir do momento que nós o aceitamos e compreendemos e deixamos a tua palavra entrar, nós aceitamos o Senhor como nosso Deus, como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Por isso, meu Deus, venha o teu reino, seja ele estabelecido sobre nós, o reino de um Deus, de um Senhor todo-poderoso, Criador de todo o universo. Obrigado por esse privilégio de poder ser um cidadão do teu reino. Amém. Graças a Deus. No versículo 13 diz: Então falou o Senhor a Moisés dizendo: Santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque é meu. Então, todo primeiro filho, todo primeiro animal, ele é o primogênito, portanto, seria ele consagrado a Deus. No 3, Moisés disse ao povo: Lembrai-vos desse mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abide, vós saís. Então, esse dia deveria ser um dia memorável, né? Sempre lembrado. Assim também, como eu tenho dito, né? Não nos esqueçamos de onde Deus nos tirou, de quem éramos, como estávamos. Isso tem que estar sempre vivo na nossa memória para nós não voltarmos àquela condição. E ele continua: E acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás esse culto neste mês. 7 dias comerás pães ázimos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerás pães ázimos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber o teu filho, dizendo: Isto é, pelo que o Senhor me tem feito quando eu sair do Egito. E te será por sinal sobre tua mão e por herança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. O comentário do bispo diz: os ensinamentos divinos preservam a vida e jamais devem ser esquecidos. Por isso, o Todo-Poderoso instrui sobre onde devemos manter os nossos preceitos, entre os olhos, na mão e na boca, para que possamos pensar, agir e falar sobre eles. O próprio apóstolo Paulo fala que nós devemos olhar para o autor e consumador da fé, porque Jesus, ele é o autor e ele também consumou a fé na cruz, nos salvando. Então vamos olhar para eles, né? Para ele, né? Não para os homens, porque homens somos falhos. Se você ficar olhando para mim, você vai ver minhas falhas e eu não posso te salvar. Eu pouco posso te ajudar. Mas se você olhar para Jesus, ele vai te salvar. No 10, portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti
e a teus pais quando te houver dado. Separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, e todo primogênito dos animais que tiveres, o macho serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, e se não o resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça, mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Então, era uma oferta que era dada em resgate desse filho, né? Para que eu possa tê-lo, como ele era o primogênito, ele deveria ser entregue ao Senhor. Então, para que eu não tivesse que entregá-lo, eu poderia então dar uma oferta de resgate. No 14, e quando teu filho te perguntar no futuro dizendo, que é isto? Dir-lhe-ás, o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos, sendo machos. Porém, a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E será isso por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. E armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. O comentário diz, havia dois caminhos para se chegar à terra de Canaã. Um deles, a rota pela terra dos filisteus, apesar de ser mais próxima, era mais perigosa. O outro, o caminho do deserto, embora mais distante, era mais seguro. Por conhecer o povo, o Deus eterno definiu o percurso e nessa jornada iria ensiná-lo. A libertação da escravidão não bastava. Os israelitas precisavam ser livres interiormente, pois os costumes, gostos e reações deles ainda eram de escravos. Assim, somente o caminho do deserto poderia moldá-los. Isso mostra que podemos ser conduzidos aos desertos da vida pelo Altíssimo ou por nossos próprios erros. No entanto, o segredo para vencê-los é o mesmo: fé e confiança no guia da nossa alma, o Senhor Jesus. Vamos conferir Deuteronômios 8, 2 ao 4? E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Isso te recorda alguém que falou isso? O Senhor Jesus. O Espírito levou ao deserto, então ele fez o jejum. Depois do jejum, com fome, o diabo apareceu para tentá-lo. Ele falou, transforma essas pedras em pães, e Jesus respondeu exatamente essa palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o alimento da alma, né, que nos sustenta, que nos motiva, que nos fortalece. Então, ele falou assim, ó, para que, levando para o caminho mais difícil, para que porventura o povo não se arrependa. Quer dizer, ele sabia quem era aquele povo, ele sabia o que estava no coração daquelas pessoas. Quer dizer, Deus levou eles mesmo para o deserto, para a dificuldade, porque ele falou, vendo a guerra e volte ao Egito. Quer dizer, eles iriam sair do Egito como escravos. E Deus precisava agora libertá-los da escravidão da mente. Então, primeiro Deus livra você da escravidão desse mundo. Agora Deus, ele através da sua palavra, ele começa a regenerar seu coração, a sua mente. Mas você tem que estar aberto a essa regeneração, essa mudança. O 19, Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado
os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto, e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem, nem de dia, nem a coluna de fogo de noite. O comentário: o Deus Altíssimo desceu para andar com o povo. Ele sabia das necessidades e dos desafios do deserto. Por isso, não deixou os hebreus sozinhos. Durante o dia, por meio de uma coluna de nuvem, proporcionava sombra a eles. E de noite, por meio de uma coluna de fogo, iluminava a escuridão. Em nossos dias, o Eterno se manifesta pelo Espírito Santo e pelas Escrituras Sagradas, que guiam, aconselham, consolam, fortalecem, protegem e alertam aqueles que buscam a sua ajuda. Que Deus maravilhoso, não é? Ele quer andar com você. Da mesma forma que ele andou no deserto com o povo, né? Projetando a sombra durante o dia, aquecendo durante a noite, ele quer estar agora dentro de você, não mais fora, mas ele quer estar dentro. Eu fico assim, eu não consigo explicar ou expressar em palavras a grandeza desse Deus, tão grande, tão poderoso, né, que poderia estar tão tranquilo no seu terceiro céu, e ele desce para andar com o seu povo. Ele desce para andar com escravos, recém-saídos daquela escravidão. Esse Deus, ele quer andar com você através do Espírito Santo. É tão glorioso, né? Eu fico assim maravilhado quando eu leio essa palavra e fico imaginando aquela coluna andando com o povo, guiando o povo, né? Quer dizer, o que eu poderia querer mais, né? Ter o próprio Deus comigo me guiando, ele saciaria todas as minhas necessidades, né? Mas não pouparia da guerra, porque a guerra iria vir. Ele falou, vou levar para o caminho mais difícil, porque vai vir guerra e eu não quero que eles voltem. Quer dizer, Deus tem guardado a gente. Nós vamos enfrentar muitas lutas. Aliás, quando a gente vê o Senhor Jesus, quantas lutas o Senhor Jesus enfrentou? A gente fica até de cabelo em pé com tanta coisa que ele passou, mas em todas Deus o livrou. E ele foi mais que vencedor. Agora Êxodo 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Então, para onde que Deus levou eles, era como se estivesse encurralando eles, né? Era o mar, era o deserto, e como o Faraó soube para onde eles foi, Deus falou que endureceu o coração de Faraó. Para quê? Para que Faraó fosse ter com eles, pensando eles: olha, vou agora eliminar o povo de Israel, vou me vingar deles, que eles não têm mais para onde fugir, né? Mas aí Deus falou isso aqui, olha, ele disse assim, ó: serei glorificado em Faraó. Então, ele seria glorificado naquilo que iria acontecer. Era algo difícil, né? Vamos nos colocar do lado dos hebreus. Vendo Faraó chegar com seu exército, eles pensaram que iriam morrer. Vamos nos colocar agora do lado de Faraó. Ele pensava que, indo contra eles, iria se vingar, né, de toda a dor que ele passou e humilhação. Então, ele pensou nisso. Mas ali, em toda essa situação, agora vamos nos colocar do lado de Deus. Deus olhando o Faraó e Deus olhando o povo. Deus estava protegendo o povo. E Deus queria mostrar quem ele era, queria ser glorificado. Então, naquela dificuldade, em tudo que iria acontecer, que é a abertura do Mar Vermelho, Deus seria glorificado e ficaria em evidência, de uma vez por todas, como um ponto final, que agora Deus era o rei daquele povo.
E aí seguindo para o 5, né? Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isto, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros colhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e lançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E aproximando Faraó os filhos de Israel, levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Olha a incredulidade, olha a ingratidão, né? Porque primeiro que eles já estavam se esquecendo de tudo que eles passaram no Egito, né? De toda a escravidão. Quer dizer, haviam pessoas ali naquele meio que elas não queriam, talvez, sair do Egito porque talvez tinham uma vida confortável, né? Levava algumas chicotadas, mas estava tudo bem, tinha a sua casa, né? Vivia de uma forma melhor. Mas olha o espírito da ingratidão, né? Eu vejo essas palavras aqui sendo ditas a Moisés como o próprio diabo, afrontando a Deus. Aí o comentário do bispo: o povo ignorou a forma extraordinária como foi liberto e a promessa de se tornar uma grande nação, e passou a reclamar. Diante da dificuldade, mostrou que pior que o espírito de escravidão era a incredulidade que lhe dominava a mente. Seguir em frente é a melhor escolha que podemos fazer, mesmo em meio a grandes lutas e crises. Pois qual é a melhor condição? Ser servo no reino de Deus ou escravo de Faraó, que simboliza o diabo? Nunca vale a pena retroceder. É verdade, né? Poxa, eles estavam diante de tantas maravilhas que Deus fez para resgatá-los dali. Na primeira luta, eles já estão pensando em voltar. Lembra que Deus falou isso? Que na guerra eles iriam querer voltar? Quer dizer, se tivessem mais perto, iriam se render para Faraó e iam voltar com Faraó. Aí no 13, Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quieto, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais o tornareis a ver. Então, olha a orientação: não ter medo, seguir em frente, não olhar mais para trás, não voltar para onde você veio. Estar quieto, porque às vezes abrir a boca só para reclamar não vale a pena, é melhor estar quieto, né? É melhor você controlar a sua língua, porque a sua língua pode destruir tudo que Deus está fazendo. E aí confiar, porque ver o livramento que o Senhor iria dar era confiar em Deus. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então, iria ficar provado. Aqui no versículo 14 ele diz: quem está lutando por vocês? Né? Primeiro Deus lutou contra os deuses do Egito e mostrou que eles não eram nada. Deus provou que era o Deus Todo-Poderoso. Agora, a luta deles era contra o próprio Faraó. Precisavam vencer Faraó. Faraó ainda não estava vencido. Seria agora. O comentário do bispo diz: fiquem firmes. Em muitos momentos da vida, nos vemos presos a situações tão difíceis que parece impossível seguir adiante. No entanto, Deus age onde a nossa mão e a nossa capacidade não conseguem chegar. O normal diante de uma grande luta é sentir medo, fugir ou murmurar. Mas a fé diz: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Podemos descansar na confiança de que o nosso Deus nunca falhou e jamais falhará. Seguindo para o 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E aí o comentário diz assim: marchem,
A parte de Deus seria feita, isto é, o mar seria aberto, mas para atravessá-lo o povo teria que prosseguir. Isso significa que o Senhor nunca fará a nossa parte no milagre. João 11:38 diz assim: Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Então, olha o paralelo aqui que a gente faz, né? Com certeza Moisés, ele foi orar a Deus com temor. Vamos morrer, Senhor. E o Senhor falou assim: mas por que clama a mim? Por que você está clamando? Marche, siga em frente. Mas tem o mar na frente, não importa, vai em frente. Deus está mandando. Aí ele diz, no 16, e tu, levanta a tua vara, a fé, lembra? E estende a tua mão sobre o mar, fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e esses entrarão atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalos. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou. E atrás deles também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um dos outros. Então quer dizer, olha só, Deus não estava deixando o Faraó chegar perto do povo, porque essa coluna separava. Quando você, por exemplo, participa de uma reunião de libertação na sexta-feira, e você decide, então, olha, eu decido abandonar essa vida, eu decido me entregar ao Senhor Jesus, o próprio Espírito Santo se coloca entre você e o diabo. Porque normalmente quem serviu os encostos, como eu já servi, eles dizem assim: se você for para essa igreja, se você servir a ele, nós vamos matar você, toda a sua família. Só que nós temos o próprio Deus nos protegendo. O diabo não pode fazer nada contra a gente quando nós temos ele entre nós. O diabo está preso, ele pode tentar querer fazer alguma coisa, como o Faraó estava ali, tentando matar aquele povo, mas não podia. Sabe, quando eu leio isso aqui, eu vejo o Deus a quem eu estou servindo hoje, o Deus a quem eu fiz uma aliança com ele. É esse Deus que eu sirvo, é o Deus Todo-Poderoso que me guarda contra todo o inferno. Olha o comentário do bispo. Se o Altíssimo ia à frente do povo com o objetivo de guiá-lo, porque o conduzia para ficar encurralado pelo exército de Faraó, ele permitiu aquela perseguição para manifestar o seu poder de tal forma que o serviria de testemunho a todos os povos, inclusive a nós, quando estivermos também em uma situação sem saída. Deus criará um caminho para nos socorrer. Aí a parte do 19 ao 20. A mudança na posição do anjo do Senhor foi uma estratégia para separar e proteger os hebreus dos egípcios. Da mesma forma, Deus guardará aqueles que decidem se separar do pecado e dos prazeres do mundo, representado pelo Egito. Entre nós e os nossos inimigos está a presença divina que nos faz ser intocáveis. Agora o 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. E o comentário diz: as águas se abriram e se tornaram como um alto muro. O caminho formado pelas águas serviria de passagem para o povo, ao mesmo tempo em que serviria de destruição para os egípcios. Esse feito extraordinário deveria permanecer para sempre na memória dos hebreus, para que as futuras gerações conhecessem o grande Deus a quem serviam.
Lá em Salmos diz que pelo sopro de suas narinas, se você quiser, faça assim, ó. Foi isso que Deus fez para abrir aquele mar, o sopro das narinas. Ele abriu o mar, e aí eu fico imaginando, né? Quão esplêndido deveria ser aquela cena daqueles muros de águas, né? Como se alguém tivesse ali segurando aquelas águas. E a terra seca, e eles passando por ali, porque normalmente o fundo de um rio, ele tem lodo, né? Ele tem lama, mas não. Deus tirou eles da lama. Agora eles estão em terra seca. Deus, o próprio Deus, está guiando o seu povo à liberdade. No 23, e os egípcios os seguiram e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. Olha só, eles tiveram a confiança pensando que eles ficariam ali também protegidos, né? No 24, e aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros e dificultosamente os governava. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Então os carros que levaram eles até ali, agora as rodas começaram a cair, houve dificuldade para eles andarem. É como na guerra da Ucrânia, né? A gente teve notícias de que tanques perderam, não tinham combustível, não ligava, e assim a guerra, muitos foram vendo milagres acontecer, né? E aí diz o 26, e disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. O comentário diz: quem tem medo do Mar Vermelho não consegue avançar. Na luta pela libertação, o povo não precisaria matar um homem sequer, pois toda a vitória viria do Senhor. Assim, o mais moderno e numeroso exército da época pereceu nas águas, como está em Salmo 136, 15. A ausência de lutas causa prejuízo à fé, pois Deus vê nas provas da vida o melhor momento para realizar os seus milagres. Por isso, faça dos limões da vida saborosas limonadas. Seguindo para o 28. Porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como muro, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés seu servo. O comentário diz assim: os egípcios colheram o que plantaram. Por muitos anos eles fizeram os hebreus sofrerem os maus tratos da escravidão. Por isso tiveram de enfrentar a dor causada pelas pragas. Agora um exército inteiro morria afogado, assim como foi feito aos meninos hebreus. Lembra no versículo 1:22 de Êxodo? O Senhor fez os filhos de Israel verem os corpos dos inimigos na praia, para que não esquecessem o Deus temível que estava com eles. Essa vingança veio de Deus. O povo não precisou se vingar. Sabe, a sua maior luta tem que ser em estar firme com Jesus, só isso. Se firma com Ele. Coloque sua fé, sua confiança nele. Esse Deus que protegeu o povo e guardou eles nessa caminhada do meio do deserto, é o Deus que vai guardar você também, tá certo? Espero que tenha te ajudado e de que alguma forma eu tenha transmitido para você o que Deus é para mim, essa segurança. Não temas. Espalhe esse vídeo, manda para alguém, tá bom? Dê o seu gosto e que Deus abençoe.